Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a gente vai dar início aí a mais um episódio do nosso encontro. Hoje nós já estamos no capítulo 7, 6 e 7. E muita coisa já aconteceu. Ainda tem muita coisa para acontecer, porque o livro, se eu não me engano, tem 10 capítulos. Então a gente ainda tem mais histórias aí para contar. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 com a Jennifer, doutora Jennifer. Do celular. Então, o capítulo 6, ele fala sobre salvadores de vida. São 6 práticas que seguramente pouparão você de uma vida de potencial não atingido. E aí ele começa, mais uma vez, com a descrição da pessoa média, que é a que a gente chama de pessoa medíocre, que ele tem várias características, sendo 4 delas principais. Uma pessoa estressada, oprimida, frustrada, com a sensação de não realizada. Se alguém aí se identificou com algum sintoma, não chore porque tem solução. Ele também fala sobre uma situação que a gente vivencia, que é a chamada lacuna no potencial, né? A maioria de nós, ela vive no lado errado de uma enorme lacuna em nosso potencial, uma lacuna que separa quem somos de quem podemos nos tornar. Essa lacuna no potencial, ele fala até melhor no final desse mesmo capítulo, que é aquela identificação que a gente tem, que eu traduzi como a expectativa versus realidade, né? A expectativa, vamos supor, que a gente faz um planejamento diário. É o que a gente planeja fazer ao longo do nosso todo dia para poder ter o entendimento de que o dia está sendo perfeito, que aquilo ali, se eu fizer todas, eu tenho 10 tarefas para poder fazer. Então, se eu me planejei para poder fazer aquelas 10 tarefas, quando eu fizer aquelas 10 tarefas, aí sim, eu vou ter que completar o meu dia. Versus o que você consegue fazer. Se o seu dia não tiver nenhuma outra intercorrência, circunstância, ótimo. Muitas vezes você consegue fazer todas as 10 tarefas. Mas às vezes você não consegue. Aí você acaba fazendo 6, 5, né? E aí a expectativa, que era que você se planejou fazer, o que deveria fazer, versus o que você realmente fez, que foi a realidade. E qual é o problema? A gente fica nessa lacuna, nesse abismo. E quando a gente está nesse abismo, a gente não consegue, muitas vezes, identificar os benefícios de estar naquele tipo de situação, né? Aí ele coloca, a gente passa tempo demais pensando nas ações que a gente deveria estar realizando para criar os resultados que desejamos, mas depois a gente acaba não efetivando. Então a gente planeja, 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 fica só no âmbito do sonhar e a gente não acaba colocando em prática, né? E tem uma outra coisa que ele fala muito importante que eu sublinhei aqui, é que a gente sabe, todos sabemos o que precisamos fazer, apenas não fazemos conscientemente o que sabemos. Então, esse é o grande porém. A gente tem que chegar a trazer, a gente sabe muitas vezes o que a gente precisa fazer, a gente tem que trazer a consciência e colocar em prática. Então, as atividades desses salvadores de vida são para você chegar e tirar isso do âmbito só do sonhar e trazer para a realidade, né? Mesmo que a gente, muitas vezes, a gente não se sente, né? A gente tem aquele ponto ideal, aquela expectativa do que a gente quer ser, né? Se a gente não se sente próximo do potencial ou bem longe dele, é perfeitamente possível viver do lado certo da lacuna, ou seja, o lado em que você sonha e você sonhando, você vai fazer ações, vai começar, pelo menos, a ter ações que vão te levar ao resultado que você espera. Então, os salvadores de vida servem para poder te colocar nesse lado, onde você vai fazer as ações para poder ter o que você deseja ser, né? Sua vida não é o que pensa. Nesse capítulo, no subcapítulo, né, ele coloca assim: a maioria de nós está tão ocupada tentando administrar, manter ou até mesmo apenas sobreviver a algum tipo de situação
que a gente não cria tempo para se concentrar no mais importante, que é o quê? A nossa vida, né? E qual é a diferença desses dois? Nossa situação de vida, ela é um conjunto de circunstâncias, que são eventos, pessoas, lugares externos que nos cercam, não é o que nós somos. A gente tem alguma coisa dentro, todos nós, cada um, tem uma identificação de uma identidade que a gente quer manifestar, né? Então, a gente fica tão atribulado com as coisas que a gente precisa, os compromissos que a gente acaba tendo no dia a dia. Somente aqui, a maioria é adulta, né? Os compromissos da fase adulta, que a gente começa a desenvolver de acordo com como a sociedade, no sistema capitalista, ela fica desenhada, que a gente acaba botando isso para trás, porque a gente acaba entrando num modo automático. Então, a ideia dos salvadores da vida e da rotina do Milagre Amanhã é para tirar a gente do automático e recolocar a gente no caminho do que a gente quer verdadeiramente ser, se manifestar, né? E aí ele fala sobre os constituintes da vida. O que são eles? Ele chama carinhosamente de FIEE, FIE, que são constituinte físico, intelectual, emocional e espiritual. O físico é o que está relacionado ao corpo, à saúde e à energia. O intelectual é a mente, inteligência e os nossos pensamentos. O emocional são as emoções, sentimentos e atitudes. E o espiritual é o espírito, alma e o chamado poder superior, né? Ele lembra mais uma vez, aquilo que a gente já mencionou em algum momento do livro, que o nosso mundo exterior ele é reflexo do nosso mundo interior. Então, a sua vida é onde jaz a sua capacidade de criar novos sentimentos, perspectivas e atitudes em seu mundo interior, para que você possa criar ou alterar as circunstâncias, os relacionamentos, os resultados e qualquer outra coisa no âmbito externo da sua vida. Então, é importante a gente chegar e construir essa rotina saudável que vai fazer com que a gente melhore e a gente modifique o nosso interno, que quando a gente modificar o nosso interno, a gente vai ter segurança e a gente vai ter poder o suficiente para modificar o nosso externo, né? Já que para a gente ter os constituintes na vida, eles passam não só pelo físico, mas pelo intelectual, emocional e espiritual. E é importante a gente ter um comprometimento com o desenvolvimento pessoal diário. Como já foi colocado em alguns momentos no livro, você precisa ter um desenvolvimento pessoal sempre em constante evolução, porque se você quiser ter um nível 10 de sucesso, como ele coloca, se você hoje não se considera um nível 10, está num nível mais baixo, e quer aumentar o seu nível, você tem que aumentar o seu nível de desenvolvimento pessoal, porque só assim você vai modificar a sua forma interior, a sua forma interior, né, de identificar que você já está num nível maior. E aí você vai começar a fazer ações que vão te trazer um nível maior. E esse nível maior, ele vai sendo o quê? Porque você vai começando, você modificou o seu interior, começando com o desenvolvimento pessoal. E assim você vai atrair outras coisas, né? Vai conseguindo atrair para você as outras circunstâncias de sucesso para chegar num outro nível, né? Concentrando tempo e empenho a cada dia em desenvolver a FIE, né, que é físico, intelectual, emocional e espiritual, e tornando-se constantemente uma versão melhor de si mesmo. Sua situação de vida, inevitavelmente, quase automaticamente, que vai melhorar, porque você vai atrair, né, vai acabar atraindo. E aí aqui ele faz a proposta das 6 práticas diárias que vão desenvolver todos esses 4 lados, físico, intelectual, emocional e espiritual, a FIE, né? Desculpa. Bem, a primeira é o silêncio, né? E aí ele marcou uma frase bem legal aqui que eu trouxe para vocês, que é: você pode aprender mais em 1 hora de silêncio do que em 1 ano de livros, que é a do Matthew Kelly no livro O Ritmo da Vida, né? Qual a importância do silêncio logo na rotina da manhã? Se você quer reduzir imediatamente seus níveis de estresse para começar o dia com o tipo de calma, clareza e paz de espírito que vai lhe permitir permanecer concentrado no que lhe é mais importante. Para quem é uma pessoa bem ansiosa, isso é muito importante porque muitas vezes você já começa pensando uma série de coisas que você precisa fazer, você já pensa na sua rotina,
E eu me incluo em uma dessas, e tem horas que você não consegue se concentrar em você mesma, se conectar com você, e quando você viu, você entra num piloto automático. Então, a ideia de você fazer o silêncio já na manhã é você calar, e isso você conseguir se concentrar em si mesmo, no seu poder pessoal, você se conseguir acessar o que a gente chama de inconsciente coletivo, e dali você conseguir, né, ter um desenvolvimento pessoal bem maior. E aí ele faz uma pergunta que eu queria trazer para vocês. Você investe tempo em se centrar e criar um estado mental ideal para lhe conduzir pelo resto do dia? Ou você costuma esperar para acordar até ter algo para fazer? É importante a gente se colocar no estado mental que a gente deseja para ter um nível de sucesso. Se a nossa rotina ela pede que a gente tenha um nível de sucesso elevado, a gente precisa colocar, elevar o nosso estado mental também aquilo, porque a gente não vai conseguir manter, é uma estrutura, né? São dois pilares, então um tem que andar acompanhado com o outro. E se você só costuma esperar para acordar até ter algo para fazer, então você está deixando a vida acontecer, deixando a vida te levar. E aí você não vai ter os resultados que espera, e você não é justo você chegar e cobrar que não está tendo resultados, se você também não está fazendo, criando a sua rotina de vida necessária para alcançar o sucesso que você deseja, né? Geralmente as manhãs, para muita gente, elas começam de duas maneiras. Ou são bem agitadas e apressadas, que as mentes estão infestadas por diálogos internos sobre o que precisamos fazer, para onde a gente tem que ir, quem a gente precisa ver, o que a gente não pode esquecer de fazer, né? O fato de que a gente está atrasado, ou às vezes pode até começar com uma discussão, que a gente começa já discutindo, falando a torta direito, né? E tem aquela pessoa que começa lenta, improdutiva, devagar demais. Então, a rotina da manhã é para você nem ficar tão agitado, nem para ficar lento demais. É fazer com que você percorra o caminho, né, seja conduzido de uma forma o mais direta e clara possível, né? O silêncio é uma das melhores maneiras para reduzir o estresse imediatamente, enquanto ele aumenta a nossa autoconsciência, proporciona clareza, que vai permitir manter a gente nos focos e manter o foco em nossos objetivos, nossas prioridades e o que é mais importante para a nossa vida a cada dia. Isso é importante ele fazer logo na manhã, e ele é incluído na rotina. A sugestão que ela dá, que ele dá como atividade para poder compor esse silêncio seria fazer uma meditação, uma oração, uma própria reflexão, né? Respiração profunda, exercícios de respiração, né? Exercitar o poder da gratidão. Pode fazer uma só ou pode chegar e combinar mais de uma, que também é eficiente. É importante, quando for fazer essa atividade, saia do quarto, não faça no quarto, porque você vai chegar, você geralmente é uma das primeiras atividades da rotina do Milagre da Manhã. Então, se você, como geralmente, por mais que você tenha aumentado o seu nível assim que você acorda, você pode estar um pouco sonolento. Você fazer um silênciozinho pode levar a dormir de novo. Então, saia daquele ambiente, vá para um outro ambiente para poder fazer. Ele fala sobre um que ele muito pratica, que é a meditação. A meditação é a essência, é silenciar ou concentrar a mente por um espaço de tempo. Tem muitos estudos que mostram que a meditação ela pode ser eficaz também como medicação. Tem terapeutas que eles recomendam isso, porque ela pode regular melhorias no metabolismo, ela regula a pressão arterial, ela também melhora a oxigenação do cérebro, por exemplo, ela também melhora o funcionamento pulmonar, porque você também pratica exercícios de respiração que ajudam muito a se concentrar. Então, é uma atividade bem completa também. Tem duas formas de você fazer a meditação. Você pode fazer a meditação guiada, né, que é aquela que você escuta a voz de uma pessoa, ela vai te dando instruções, né, que vai te ajudar a orientar seus pensamentos, a concentração e aumentar o seu nível de consciência. E a meditação individual, onde é aquela que você faz sozinho, sem assistência de ninguém, e você vai de acordo com o que você vai fazendo mesmo. Aqui ele dá um passo a passo de como fazer uma meditação individual, por exemplo. Essa sombra aqui está esquisita. Passo a passo. Primeiro passo, né?
preparar o estado mental e alinhar as expectativas. Primeiro a gente tem que chegar, a gente tem que um momento para tranquilizar a mente, que já começa no silêncio, né? E estar presente no momento. É bom você acessar também a essência de quem você é e costuma ser chamado de apenas ser. Sem pensar, sem fazer, apenas ser. É você estar de corpo presente, botar na sua cabeça que você está ali no momento para poder fazer uma meditação. Então, é legal, tem muitas músicas no YouTube que você pode chegar e pode utilizar músicas para poder te ajudar a concentrar, músicas para meditação. Então, quando for começar, já começa a colocar músicas assim, que elas você já começa a dar a tirar alguns pensamentos, né? O passo 2 é encontrar um lugar silencioso e confortável para se sentar. Então, sente-se ereto, pernas cruzadas, você pode fechar os olhos ou você pode pegar um ponto fixo, como olhar para o chão, né? Eu costumo ficar, como aqui eu uso no banco, então eu fico realmente com a perna normal e eu gosto de tirar o chinelo, meia, qualquer coisa. Eu gosto de, tipo assim, sentir o chão, né? O que a gente chama de aterrar, para quem trabalha com chakra. Para você conseguir aterrar o seu chakra básico, que vai te ajudar ainda mais a ter esse equilíbrio. Né? E o passo 3, para quem faz isso sozinho, é você se concentrar na respiração. E aí a gente vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Assegure-se de que esteja respirando com a barriga, não com o peito. Então, você vai inspirar fundo até a sua barriga dilatar e depois vai expirar também fundo até a sua barriga também inchar bem. A respiração mais eficaz é aquela feita quando expande a barriga, né? No peito. E aí, o passo 4 importante é ritmar essa respiração. E uma dica que vai é que quando a gente tem muito pensamento acelerado, quando o pensamento começa a vir, é legal a gente se concentrar ou imaginar como a gente está respirando. Como a gente está respirando, a gente está inspirando, a gente visualizar o nosso nariz e visualizar a nossa boca na hora da expiração. E também fazer a contagem, que é através de ritmar a respiração. Vai inspirar lentamente, contando 3 segundos. Anota de 1, 2, 3. Puxando o ar, segura, depois solta. 1, 2, 3, até esvaziar. E vai fazendo isso. Aí aqui ele dá outra dica também. Se a gente descobrir que tem um fluxo muito constante de pensamentos, além de você poder imaginar, né, os exercícios que eu falei de você imaginar seu nariz, quando está inspirando e a boca expirando, você também pode se concentrar em uma palavra ou frase e ir repetindo ela na sua cabeça, né? É importante assim, vai vir um pensamento. O pensamento ele vai vir, você deixa ele fluir, depois você vai retirando ele lentamente, e aí você procura substituir por essa palavra ou essa frase. Aqui ele, por exemplo, dá uma sugestão de você, quando vier um pensamento assim, você imaginar ou você falar dentro de você. Eu respiro em paz. Eu respiro paz, eu respiro confiança, eu respiro fé. Você utilizar alguns tipos de palavras que você precisa para poder materializar o que você precisa para você mesmo, para poder garantir, né, algo que você precisa na sua vida e que vai te ajudar na sua jornada. Também é uma coisa que ele também dá uma outra dica que é bom para a gente poder começar a fazer da meditação um hábito, é a gente pensar que a meditação é um momento de férias, né? Tipo assim, é um momento de conexão com a gente mesmo, é um momento da gente, tipo assim, se desconectar com o mundo, não ficar pensando em conta para pagar, em responsabilidade, é um momento da gente com a gente mesmo, né? E fazer pelo menos 5 minutinhos por dia, que a gente vai conseguir começar o dia melhor. Outra parte bem importante são as afirmações. Aí aqui eu trouxe uma frase de Muhammad Ali, que ele mesmo coloca no livro, né? É a repetição de afirmações que leva à crença. Quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Então, quando a gente pratica a afirmação, a gente está acelerando chegar aonde a gente precisa ser, né? Essas afirmações positivas, né? Elas permitem que a gente projete e depois desenvolva o estado mental, que são os pensamentos, as crenças, a concentração, de que a gente precisa para levar qualquer área da nossa vida ao próximo nível, né? Então, a afirmação,
mesmo que a gente muitas vezes não acredite, ela vai fazer com que a gente vá criando estado mental, a gente se coloque dentro do nosso subconsciente que a gente pode. E aí a gente vai começando a criar as ações para poder levar a gente no nosso objetivo. Ele fala também um pouco sobre uma estatística bem chata, né? Que é do diálogo interno de mulheres. 80% das mulheres, no seu diálogo interno, elas têm pensamentos autodepreciativos com relação a si mesmas, em relação à imagem corporal, desempenho no trabalho, opinião que outras pessoas têm a respeito delas ao longo do dia. Então, muitas mulheres, elas reforçam, eu não sou bonita, eu não sou capaz, e esse tipo de afirmação que ela faz são os diálogos internos que elas acabam reforçando para elas e isso vai levar às ações na vida dela para não levarem a elas aonde elas querem. Vamos levar elas à vida medíocre, a agir na média e não atingir o nível de sucesso que ela quer. Então é importante a gente manter uma visão positiva sobre a gente e sobre o nosso futuro. Eu estava lendo também num outro livro, que eu acho bem legal, que assim, quando a gente pode fazer essa troca de afirmações, né? Vamos supor, às vezes a gente está iniciando aqui, né, atividade de leitura. Às vezes a gente vai ler um livro, a gente acha que a linguagem é muito difícil e a gente reforça aquele diálogo porque em algum momento da nossa vida alguém rotulou a gente assim, falou assim, nossa, você é burro. Então, não adianta também para a gente poder sair dessa afirmação, a gente falar assim, eu quero ser menos burro. O nosso cérebro, nosso inconsciente, ele sempre fixa nas palavras. Então, se você quer tornar uma afirmação, né, de trocar a afirmação negativa de eu sou burro por alguma outra positiva, não adianta você usar a palavra burro, a palavra que tem conotação negativa para você. O legal é você utilizar uma palavra com conotação positiva. Então, ao invés de, você foi lá, às vezes você fala para você mesmo, eu sou burro, eu não consigo ler esse livro. E aí você chega e fala assim, não, eu não sou burro. Seu cérebro não vai te ajudar e não vai te engajar na sua jornada de sucesso que você quer ter. O ideal é você substituir por eu sou inteligente. Eu não sou burro, eu sou inteligente. Nem usa o burro, esquece o burro. Você tira o burro do seu diálogo interno e coloca o inteligente. Porque assim o seu cérebro vai começar a assimilar, aí sim ele vai começar a utilizar a seu favor. As suas afirmações ou estão trabalhando a seu favor ou contra você. Depende de como você a está utilizando. Se não fizer as escolhas de suas afirmações de forma consciente, você vai repetir padrões negativos de comportamento. Então é isso, se você não refazer esse tipo de padrão dentro da sua cabeça, no seu subconsciente, você vai acabar revivendo medos, vai reviver insegurança, porque toda hora alguém vai chegar, vai fazer alguma ação que vai te remeter a você ter aquela sensação. Um exemplo, toda vez que a gente propõe um livro novo, se você se sente uma pessoa burra porque não consegue ler o livro, toda vez que a gente propõe um livro novo, você talvez isso seja um gatilho para você se sentir burro de novo. Então, por isso que é importante você fazer essa diferença, né? Você fazer as afirmações trabalharem para você de uma forma positiva. Porque Henry Ford já dizia, quer você pense que pode, quer pense que não pode. Você está certo dos dois jeitos. Então, a gente pode se a gente se colocar em ação para aquilo. E a gente não pode também se a gente não se colocar para ação naquilo. Né? O autor ele fez uma reprogramação nele, que foi uma experiência, que quando teve o acidente, ele ficou com uma memória de curto prazo muito ruim que ele tinha. Então, ele tinha essa crença que ele sempre, alguém quando ia falar alguma coisa para ele falava assim, não posso fazer isso porque eu tenho uma memória de curto prazo ruim. Então, ele trocou essa frase por meu cérebro é um organismo maravilhoso, capaz de curar a si mesmo e minha memória pode melhorar. E aí, depois que ele ficou repetindo isso por vários e vários meses, mais precisamente 2 meses, ele começou a ver os resultados. E aí, uma coisa que a memória de curto prazo dele ficou tão ruim que era assim, as pessoas iam visitar ele depois de 2 horas, quando as pessoas voltavam, ele não conseguia lembrar. Então, ele começou a lembrar dessas coisas assim de curto prazo. Então, foi funcional para ele. E aqui vocês conseguem ver que ele, em nenhum momento, ele botou
memória de curto prazo ruim na frase. Eu quero melhorar a minha memória de curto prazo ruim. Não, ele transformou em uma outra sentença, né, totalmente positiva para poder programar a favor dele. A nossa programação ela é resultado de muitas influências, incluindo o que os outros nos disseram, o que disseram a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida, né? Todos os rótulos que foram colocados na gente. Se a gente não modificar ativamente a nossa programação, o nosso potencial vai ser esmagado. Nossas vidas limitadas pelos medos, pelas inseguranças e limitações do nosso passado. Então, se a gente deixar que a programação que tem atualmente, nossa, que a gente sabe que tem uma conotação ruim dominar a gente vai viver no medo, a gente vai viver sobre esse domínio negativo e vai sempre se sentir não consigo atingir o meu sucesso pleno. Então, eu preciso realmente modificar. Com repetições suficientes, sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz. Vai desenvolver uma ação a respeito e, eventualmente, ela vai se manifestar em sua realidade. Então, de tanto que você diz para você mesmo que você é, a sua mente uma hora vai acreditar, vai fazer você realizar ações para você ser aquilo ali que você está dizendo que você é, e aí você vai ser. É louco, né? Mas funciona. Chateado? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui então o fone. Peraí. Estão conseguindo me ouvir? Tá melhor? Show. Ó, continua ali o vulto. Tô tentando fazer uma sessão de descarrego. Vamos lá. 5 passos simples para a gente criar nossas próprias afirmações. Primeiro passo. O que você realmente quer? A sua afirmação ela deve, em primeiro lugar, articular com clareza exatamente como você quer que sua vida seja, em cada área. Serve para você pode fazer afirmações para várias áreas, como saúde, mentalidade, finanças, relacionamento, né? E aí entra um pouco do que eu falei, tem que ser claro no que você é. Não adianta falar, eu não quero ser isso. Você tem que fazer, eu quero ser aquilo. No caso, como eu dei, não adianta você falar, eu não quero ser burro. Você tem que falar, eu quero ser inteligente, ser claro. Passo 2. Por que você quer isso? Inclua o porquê no nível mais profundo. Todas as coisas que você deseja são importantes para você. Assim, você vai estar criando o quê? Aquele propósito. Quando você está reafirmando isso, você está naquele propósito que vai criar um propósito irrefreável. Que como agora você sabe o porquê, cara, ninguém vai te parar. Porque aquele porquê vai ser bem mais importante para você. Passo 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? Quem você precisa ser, o que você vai precisar fazer são pré-requisitos para ter o que você deseja ter. Então, entra um pouco no que ele falou. Você vai precisar ser alguma pessoa, vai ter atitudes em relação àquela pessoa que você quer, para aí sim você obter, né? E o que você está comprometido a fazer para conseguir isso, que é o passo 4? Que ações você precisará realizar consistentemente para tornar a sua visão de vida ideal uma realidade? Quanto mais específico você for aqui, melhor, né? E aí é legal você colocar assim, a frequência, com que frequência você vai fazer aquilo ali, quantas vezes você vai fazer, em que horários você vai começar e terminar as suas atividades. Um exemplo que você queira fazer uma perda de peso. Então, uma afirmação boa, assim, confiante para isso, seria você falar, estou 100% comprometido em ir à academia 5 dias por semana e a correr na esteira por 20 minutos. Nessa frase você tem a frequência, você tem quantas vezes, os horários que você vai fazer, e assim você vai conseguir gravar isso no seu subconsciente para você conseguir ter ações para você finalmente ser a pessoa que você deseja. Agora é importante a gente também ter noção das metas que a gente vai colocar pra gente. Não adianta eu chegar e falar assim, eu quero simplesmente botar aquela, eu quero ser rico. Aí você fala assim, tá bom, mas o que é riqueza pra você? Hoje você não tem nada, você quer estar com 1 milhão na conta. Até daqui a 2 dias.
cara, isso não vai cair no seu colo assim. Isso não é... Você tem que ser passos administráveis, tem que ir devagar. Isso tem que ser prazeroso e você tem que ter a ideia de conquista. Porque o seu subconsciente vai ser importante ele entender que foi uma conquista que você está conseguindo, que é importante, vamos parar para pensar, que antes você não tinha. Se você, com pequenos passos, você está modificando o seu comportamento, você está indo em direção ao que você quer, cara, isso vai te dar motivação. Se você bota uma meta que não faz o menor sentido, que é totalmente irreal, você vai parar, porque você vai sempre ficar com aquela impressão de que você nunca vai chegar lá. É óbvio, a tua meta foi muito irreal, então por isso que é bom você começar devagar, com um passinho de cada vez, né? E o passo 5, que ele dá a ideia, é de acrescentar citações e filosofias inspiradoras. Essas frases que a gente solta aqui é para isso, para você, às vezes numa frase você consegue identificar a ideia sem ser melhor do que quando você coloca, às vezes só por você ter por escrito da sua parte. Sempre que vir ou ouvir uma citação que inspire você, ou encontrar uma filosofia ou estratégia capacitadora, é bom você pensar comigo mesmo. Cara, essa é uma área enorme de melhoria para mim. E aí você coloca lá nas suas afirmações. Ou então você pode fazer uma afirmação e colocar também uma frase inspiradora no final. Ajuda. Agora também uma coisa hiper importante. A gente está falando de afirmação positiva e isso ele tem que tocar dentro da gente, no nosso interior. Então, assim, para que as afirmações elas sejam eficazes, é importante que você sinta as emoções enquanto lê. Então, você sente que você vai entrar... Esse sentimento seria você entrar na vibração para poder fazer aquele tipo de ação, né? Então, você tem que repetir inconscientemente uma frase diversas vezes. Se for preciso repetir mais de uma vez, repita até você conseguir sentir a vibração, se sentir realmente de acordo com o que você está falando aí. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua emoção ser autêntica, porque ninguém vai fazer isso por você. É importante também recitar em voz alta. Quando a gente recita em voz alta, a gente está sempre reforçando para o nosso subconsciente. Isso vale muito a pena, né? Pode combinar também com outras atividades. Tem pessoas que, às vezes, durante um exercício, né, ela pega e reforça. O Paulo Vieira, ele propõe um exercício que você faz assim, até para você poder começar o dia, que você faz yes, 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 vitória, vitória, vitória. Então, enquanto você está fazendo isso, você está declamando afirmações positivas. Ele fala que você vai falando enquanto você vai fazendo esse gesto. Eu posso mais, eu consigo, eu sou vencedor. Então, isso já funciona como uma relação positiva. Ler é uma afirmação para você mesmo. Tudo que você lê influencia o seu pensamento. Não é à toa que a gente está lendo esse livro, né? Ao ler consistentemente livros e artigos positivos de automelhoria, você vai estar programando sua mente com aqueles pensamentos e crenças que vão apoiar a sua criação de sucesso. Outra etapa importante dos Salvadores da Vida é a visualização. A visualização é o quê? É um ensaio mental, é uma visualização criativa, onde a gente vai fazer uma prática que busca gerar resultados positivos no mundo exterior, usando a imaginação. Na imaginação, a gente vai criar imagens mentais de comportamentos e resultados específicos ocorrendo na nossa vida. Muitos atletas usam para aumentar o desempenho. Eu, quando li O Poder do Hábito, ele fala um pouco sobre isso e sobre a experiência do Michael Phelps. Michael Phelps é um nadador, né? Ele foi campeão olímpico por diversas vezes. E ele, todos os dias que ele treinava, ele, antes de entrar na piscina, ele passava bem alguns minutos olhando para a água e ele se imaginava dando as braçadas. Vamos supor, se ele ia nadar os 400 dos 4 estilos. Ele conseguia se visualizar nadando cada estilo, na ida e vinda de cada raia. E aí, quando ele ia para a prática de fazer o exercício, ele já sabia como ia ser feito. Então, tipo assim, como ele conseguia fazer esse tipo de visualização, ficava muito mais fácil ele manifestar, porque já estava aqui no subconsciente dele. Ele conseguia sentir o peso da água, ele conseguia sentir o cheiro do cloro da água, ele conseguia sentir tudo. Então, quando acontecia o resultado, para ele acontecia de uma forma natural, porque na cabeça dele, ele já tinha se imaginado campeão naquela situação. Aí ele faz uma pergunta.
que você visualiza? A maioria das pessoas, ela é limitada por visões do passado. Então, o que a gente geralmente repete na nossa mentalidade? É o que a gente já vivenciou. A gente só fica repetindo. Quantas vezes a gente não acaba se martirizando por um erro do passado? Aí a gente fica repetindo aquele padrão de pensamento, daquela visão do que aconteceu já com a gente. A gente, por diversas... É muito raro a gente chegar e fazer um pensamento de futuro, né? Tipo assim, como eu vou estar me vendo daqui no futuro, como eu me vejo sendo uma pessoa bem-sucedida. E é essa a proposta da visualização. Como que a gente faz essa visualização em passos, né? O primeiro passo 1 é para se preparar. É bom fazer imediatamente após as afirmações positivas e aí a gente inicia o processo. É bom colocar uma música, se sentar ereto, numa posição confortável, respirar fundo e fechar os olhos, né? O passo 2 é visualizar o que você realmente deseja. E aqui ele bota uma frase que eu acho bem legal, que eu trouxe aqui, que é: nosso medo mais profundo não é de que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é de que sejamos poderosos além de qualquer medida. Então, muitas vezes, a gente tem o poder que a gente tem em nós mesmos de chegar e fazer algum tipo de situação, sabe? Então, como a gente teme esse tipo de poder, a gente acaba não entrando em ação, porque a gente muitas vezes se sente poderoso demais, né? E a proposta desse segundo passo é: se você pudesse ser, fazer ou ter qualquer coisa que desejasse, o que você escolheria? O que você faria? Quem você seria, né? Nesse momento, é bom você visualizar os seus maiores objetivos, seus desejos mais profundos e sonhos que mudariam totalmente a sua vida se você realizasse. E quando você for fazer essa visualização, é bom você aguçar todos os sentidos. Você se veja, sinta o cheiro do ambiente, sinta o gosto com relação a alguma coisa. Vamos supor, você quer muito fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem para Paris. Então, se imagine em Paris, perto da Torre Eiffel, como é que é o cheiro, como é que é o gosto do croissant, quais são os sons. É você deixar o mais vívida possível aquela visualização. Porque quanto mais vívida você torna a sua visão, mais você vai ser estimulado a tomar as ações necessárias para você tornar realidade, né? E o passo 3 você agora já conseguiu se visualizar naquela situação. É você começar a visualizar o que você precisa fazer para poder chegar até onde você visualizou no passo anterior, né? Você vê a si mesmo engajando nas ações positivas que você vai precisar realizar no dia a dia. Vamos supor da viagem a Paris. Você já conseguiu se visualizar no passo anterior, viajando até Paris, agora você vai chegar e vai se visualizar guardando dinheiro, que você fez um cofrinho especial para Paris, você vai se imaginar trabalhando agora, fazendo bandeirada nas campanhas das eleições para poder pegar o dinheirinho, para poder fazer a sua viagem a Paris. Então você começa a visualizar os passos simples que você vai ter que fazer. É legal você visualizar para ao longo daquele dia ou para ao longo dos próximos dias. E assim você vai concretizando essa ideia que hoje parece só visual, só o sonho, em realidade, né? Nessa visualização, é bom também você imaginar a sensação de orgulho por sua determinação em cumprir sua tarefa, sua expressão de confiança. Vamos supor no mesmo exemplo da viagem a Paris. Cara, você trabalhou aí o dia inteiro, você sabe que hoje você vai, como o nosso amigo Rangel tá aí, foi sair para trabalhar, foi fazer, já sabe que tem que adesivar em lugar X, Y, Z, e aí no final do dia ele se imagina pegando o pagamento do dia, colocando lá no cofrinho de Paris, e como ele tá assim, nossa, que sensação de dever cumprido. Então essa é a ideia de você fazer essa visualização de como você se sente quando você está fazendo esse passo de visualização da rotina do dia a dia, né? De como você degusta isso, né? A recomendação é fazer 5 minutos diários desse tipo de visualização, e você pode fazer dessa forma, ou você também pode deixar mais palpável, né? Que é através da criação do quadro de visualização. Esse quadro de visualização ele foi baseado no filme O Segredo, né? Que fala sobre a lei da atração. Qual é a proposta dele? Você for fazer um quadro mesmo, você pode fazer com cortiça, você pode fazer com cartolina,
Você recortar, assim, pessoas que você se inspiraria em ser a casa dos seus sonhos. Se você já viu alguma casa na internet e falou assim, nossa, eu queria ter aquela casa. Seria você recortar aquela casa, botar nesse quadrinho e escrever minha casa dos sonhos. O carro, eu quero ter uma Ferrari, como outro dia o Alisson colocou aqui. Então, é botar a Ferrari lá. E aí, você, ao invés de fazer o exercício de visualização anterior nos 3 passos, você tiraria esses 5 minutos se imaginando em cada situação, se imaginando na sua quadra, na sua casa dos sonhos, se imaginando pilotando a sua Ferrari, que é onde no seu quadro de visualização, né? Olhar para o quadro todo dia vai aumentar a motivação e vai te ajudar a permanecer focado em seus objetivos. Agora, é um quadro de visualização. Fala uma frase aqui que eu também achei bárbara. Quadro de visualização é para você sonhar, então é para você se manter engajado. Quadros de ação são para realizar. Não adianta nada a gente viver no sonho se a gente não se concretizar com a ação. Então, o quadro de visualização é para ser utilizado como um gás, uma energia para você entrar em ação. O outro salvador da vida que faz parte da rotina da manhã são os exercícios. E uma frase célebre que serve para todo mundo, do Robin Sharma. Se você não cria tempo para exercícios, provavelmente vai precisar criar tempo para tratar doenças, né? O exercício, mesmo que por poucos minutos pela manhã, ele aumenta a energia, melhora a saúde porque ele estimula a circulação sanguínea, oxigena pulmão e cérebro, né? Ele aumenta a nossa confiança com o nosso corpo, conosco, porque a gente está pulando uma etapa boa, o bem-estar emocional e ainda capacita a gente a pensar melhor e a se concentrar por mais tempo. A recomendação do autor é fazer yoga. A yoga é um exercício bem completo, né? Porque ele combina alongamento, treino de força, exercício cardiovascular, com respiração concentrada, né? E você até faz uma forma de meditação. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer posições de yoga, fazer assim, nem que seja uns 10 minutinhos, vocês vão gostar, que tipo assim, traz uma sensação de paz e cansa. Yoga não parece não, mas cansa. Porque você precisa se concentrar em um exercício muito concentrado. Aí tem uma colega dele que é instrutora de yoga, que ela deixa um site como recomendação caso a pessoa queira saber um pouco mais, que é a da Chama. E é sempre importante, antes de você for fazer qualquer tipo de atividade física, consulta um médico antes para saber se você está apto a fazer uma atividade física. A leitura. A leitura, separei aqui 2 frases ótimas que ele inicia, que eu acho que também faz a gente refletir. Nós nos tornamos os livros que lemos. Matthew Kelly já falava. E essa daqui é a que dói no coração. Uma pessoa que não quer ler não tem nenhuma vantagem sobre quem não sabe ler. Esse de Mark Twain. A leitura é o quê? Ela é o caminho mais rápido para a gente transformar qualquer área da nossa vida. Porque é um método imediato para a gente adquirir conhecimento, ideias e estratégias, que a gente precisa atingir o sucesso, nível 10, né, em qualquer área. Por que a leitura é importante? Cara, a gente vai aprender diretamente com quem já chegou lá, que são os especialistas. Então, a gente não precisa ficar perdendo tempo reinventando roda, reinventando a roda, né? Ou reinventando uma rota. Já existe uma rota, é só você chegar e captar a rota que tem aí nos livros disponíveis para quem quiser ler, né? E ele dá sugestão aqui para 2 áreas. Sugestão de livros para quem quer enriquecer. Aí ele fala sobre 4 livros. The Millionaire Fast Lane, do M.J. DeMarco. O Pense em Riqueza, do Napoleon Hill. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. E Total Money Makeover, que é do Dave Ramsey. Os Segredos da Mente Milionária, cara, eu já li, é fantástico. E ele me abriu não só a cabeça para a forma como pensar no dinheiro, mas como eu pensava em pessoas ricas. A gente que tem uma origem mais humilde, a gente sempre acha que o rico é o culpado de tudo. E ele me abriu uma oportunidade da gente perceber que quando a gente lá... Que tipo assim, era uma crença que eu tinha, que eu achava que quando eu chegasse lá no topo, eu iria esquecer de todo mundo que estava atrás. E ele mostra que quando as pessoas chegam mais lá no topo, elas querem puxar mais ainda.
Quanto mais no topo a maioria chega, principalmente no que diz respeito a ter dinheiro, elas estão muito engajadas em ajudar quem não tem recurso. É uma leitura fantástica. A gente tem que colocar aqui. Não sei se a gente já colocou, né? Já depois a gente tem que ver. A outra parte seria a sugestão de livros para relacionamentos. Aí ele dá a opção As 5 Linguagens do Amor, de Gary D. Chapman, The Soulmate Experience, da Joe Dunn, e 7 Princípios para o Casamento Dar Certo, do Gottman e Silva. Eu ainda não li, mas eu já tive acesso ao material das 5 Linguagens do Amor. Gente, as 5 Linguagens do Amor é maravilhoso, porque ela não serve só para relacionamento amoroso, serve para como a gente consegue entender até aqui. Eu vou conseguir entender como cada um entende o que é amor, e aí eu vou parar de ficar exigindo de você uma coisa que eu sei que não faz o menor sentido para você, né? Vamos dar um exemplo. Muitas pessoas identificam que elas se sentem amadas quando elas estão conversando, né? Aí, quando elas estão conversando. Aí a outra pessoa que não conversa com você, ela não consegue identificar aquilo, mas quando você vai ver a outra pessoa, a linguagem dela quando ela se sente amada é quando ela recebe um presente. Então, não tem, se ela entende só que ela é amada quando ela recebe um presente, você vai conseguir atingi-la quando você der um presente. E aí você consegue expressar para a pessoa, tipo assim, é importante para mim a gente parar para dialogar. Então, se você coloca isso, a pessoa vai entender que para você, a sua linguagem de amor é diálogo. Então, agora eu não lembro quais são todas as coisas, só lembrei dessas duas, né? Isso foi muito importante para poder dar certo aqui em casa. E isso eu acabo levando também para as outras relações que eu tenho na vida, né? No site do Milagre da Manhã tem uma lista de livros que ele recomenda também para outras áreas, né? Quanto a gente deve ler? A recomendação é no mínimo 10 páginas por dia. Quanto mais, melhor, né? E tipo assim, se para você 10 também for muito, começa com 2. O importante é começar, né? Inicia com menos e aí você vai aumentando gradativamente. O mais importante também é, comece com um objetivo em mente. Pergunte-se, por que você está lendo esse livro? O que você deseja obter desse livro? E aí você vai ter a sua resposta e você mantém ele em mente. Porque quando você vai iniciar uma leitura, ela tem que fazer sentido para você, né? Seja no seu desenvolvimento pessoal, financeiro e tudo mais. Tanto que a gente está sempre reforçando aqui a proposta do Clube do Livro para deixar claro que a gente está fazendo sobre desenvolvimento pessoal. Então, a gente está buscando leituras e livros sobre isso, né? Porque isso faz sentido para a gente. Se a gente vier com alguma leitura que não faz sentido, a gente vai se tornar chata, a gente vai logo deixar de lado, porque não vai fazer sentido para a gente. A mesma coisa quando você vai pegar um livro, você tem que fazer essa reflexão para você. E uma pergunta bem importante também que tem que se fazer nessa primeira etapa é: você está comprometido a implementar o que está aprendendo no livro? Você vai levar essa leitura até o final? Porque não adianta você estar também lendo por lendo. Você tem que chegar, ler aquele livro e implementar na sua vida, que aí sim você vai ver mudança. Que aí você vai ver o desenvolvimento pessoal funcionando, né? Uma dica que a gente já falou aqui, e ele também reforça nessa parte do livro: releia livros sempre que puder. Eu já li o do Segredos da Mente Milionária 2 vezes, tive 2 percepções diferentes, quero ler uma terceira, porque assim, por que ele fala que é importante você reler livros? Porque assim você vai atingir o domínio em qualquer área. A gente atinge o domínio em qualquer área que exige repetição. Quando a gente repete padrões, são chatos no início, mas a gente vai tendo domínio sobre aquela técnica, domínio sobre aquela situação. Então, quando você relê, você relê um livro de finanças, você já identificou que ali naquele livro, ele tem um caminho para te guiar. Se você já chegou ao 1 milhão, beleza, talvez seja a hora de você ler um livro para chegar ao bilhão. Mas se você não chegou ao 1 milhão, então vale muito a pena você reler mais de uma vez, porque assim, talvez alguma coisa você deixou passar. E aí agora você pode voltar e pode implementar essa técnica na sua vida para você conseguir chegar ao que você quer chegar, nesse caso, ao 1 milhão, né?
Assim, quando você tem um domínio, né, que exige repetição, ser exposto a certas ideias, estratégias ou técnicas repetidas vezes até que sejam gravadas em sua mente subconsciente. Outro motivo também para releitura. Há mais valor em reler um livro que você já sabe que possui estratégias que podem mudar sua vida do que ler um livro novo antes de dominar as estratégias do primeiro. Então, se você não dominou um que você já sabe que vai te levar até lá, por que você vai se colocar mais ideia? Você vai acabar se enchendo o receptáculo e não colocando nada em prática, né? Então, por isso a importância de você chegar e fazer essa releitura. Outro motivo também para a releitura é porque a releitura ela exige autodisciplina. Quando a gente lê o livro a primeira vez, é ótimo, é tudo lindo, tudo mil maravilhas, a gente está engajado porque é uma leitura nova, né? Você relê ele, já exige um pouquinho mais de você. E aí ele faz uma proposta. Assim que terminar o livro, ele faz... Lá no início ele falava para a gente poder, assim, fazer anotação, sublinhar a parte que a gente acha mais, né, necessária e tudo mais, que a gente acha mais importante. Então ele faz a seguinte sugestão. Depois que terminar de ler o livro, volta aonde você fez as suas anotações, volta aonde você sublinhou e lê essa parte, para ver se você deixou alguma coisa no ar aí, alguma coisa que você poderia colocar em prática e não acabou colocando, sabe? E ele fala também sobre a escrita, uma sexta parte que é importante de você, da sua rotina do milagre da manhã, que é escrever. Aí ele fala uma frase que eu destaquei aqui que eu achei bem legal. Ideias podem vir de qualquer lugar, a qualquer momento. O problema em fazer notas mentais é que a tinta some muito rapidamente. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho a mentalidade assim, sabe? Fora de série. Quando eu vi, já saio pensando. E hoje eu utilizo o celular a meu favor. Muitas vezes eu não tenho um bloquinho. Então eu tenho aqui uma parte de anotações que eu tive uma ideia, eu vou lá, coloco e faço, sabe? Para poder eu não perder, porque realmente ideias surgem de qualquer outro lugar. E para você poder organizar essas ideias melhor, ele faz a sugestão de você manter um diário. O diário, ele capacita a gente a documentar insights, ideias, descobertas, realizações, sucessos e as lições que a gente aprende, né? Assim como em qualquer área de oportunidade, crescimento pessoal ou melhoria. Também é importante, não adianta você só escrever o diário por escrever, é importante você revisar ele ao final do ano. Ao final de um ano, né? Geralmente as pessoas começam em janeiro e terminam em dezembro. Mas como a gente está começando agora, acho que daqui lá para setembro do próximo ano seria legal. Ou a gente pode fazer isso também no meio do caminho, aí no final do ano, para a gente poder ver as nossas... como que a gente evoluiu. E quais são os motivos? Gratidão. Ele deu a sugestão da gente escrever 3 coisas pelas quais a gente era grato lá nos outros capítulos, né? Então a gente vai começar a ver as coisas pelas quais a gente é grato. E quando o autor teve essa experiência de revisar, ele sentiu o que ele chama de gratidão 2.0. Ele experimentou um sentimento profundo de gratidão, revivendo os dias, os sentimentos ao escrever sobre o que era grato e percebeu o quanto ele tinha crescido, né, depois daquele tempo. E também ele identificou um crescimento acelerado. Como que ele identificou esse crescimento acelerado? Ele botou, de um lado, lições aprendidas e do outro, novos compromissos. Então, ele notificou todas as lições que ele aprendeu ao longo daquele ano, que ele foi vendo a evolução dele, pessoal. Então, ele todo dia, quando ele lia todos os dias, ele conseguia reviver as emoções daquele dia, né? Então, ele viu como ele aprendeu e ele viu que ele foi adquirindo como um novo compromisso. E agora, ele poderia adquirir um novo compromisso, que agora, como ele já tinha, talvez alguns já teria superado e alguns compromissos ele já ter cumprido, ele poderia se prontificar a novos compromissos, né? Outros benefícios também de você revisar o seu diário no final do ano. Você obtém clareza. O processo de escrever, ele nos obriga a pensar o suficiente a respeito para compreender o que a gente escreve. Então, ele permite que a gente tenha ideias geniais e vai ajudar a solucionar os problemas. Capturar ideias, né? Que aí vai prevenir a gente perder ideias importantes. A gente revisa as lições, a gente vai revisar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do ano. E a gente vai reconhecer o quanto a gente evoluiu, que isso é muito importante, para a gente entender se está valendo a pena, se está indo de acordo com o nosso propósito, né?
E aqui agora, ele volta no foco na lacuna, para a importância do diário, né? Que o foco na lacuna, lembrando, é quando a gente tem aquela sensação de expectativa versus realidade. É quando a gente, né, a gente tem atividade para fazer, a gente precisa aquele número de atividades do dia para fazer, que a minha rotina vai ser, hoje vou ter que fazer 10 atividades para poder ser o ideal, e no final do dia, como eu falo, a vida aconteceu, e aí você só conseguiu fazer 6, né? Que é o que a gente realizou do que a gente gostaria de realizar. Qual é o problema disso hoje? É que a gente foca muito no negativo, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de focar muito só no lado negativo. Então, a gente, quando faz um diário, a gente descreve, e ele vai botar mais para frente, a gente pode descrever como foi o nosso dia, o que a gente fez e como que a gente evoluiu em alguns aspectos. E aí a gente só foca no negativo. Quando a gente escreve o diário, a gente vai conseguir acessar as emoções do que a gente fez de positivo. E aí a gente vai começar a ser grato pelas coisas que a gente fez, por a gente ter conseguido um pouquinho de chegar e conseguir evoluir, né? Às vezes a cobrança excessiva que a gente faz a nós mesmos de eu preciso que isso aqui tem que ter sido feito totalmente assim. Vou dar um exemplo. Eu me comprometi a fazer os vídeos diários e fazer a postagem entre 8h30 e 9 horas. Então, em outros tempos, eu poderia chegar e falar assim, deu 9h01. Não vou fazer, já parei, não deu mais o meu compromisso, acabou meu horário, então não vou fazer por hoje, vou deixar para fazer amanhã, porque já passou do horário. Não. Hoje eu consigo enxergar que, se eu estou começando a engajar nesse pensamento, eu consigo modificar, eu faço, e aí depois que eu faço, eu fico grata, porque eu não pulei uma etapa, eu fiz aquela etapa, mesmo não sendo da melhor forma possível, mas eu fiz aquela etapa. Foi o que eu falei esses dias, feito é melhor do que perfeito. Quando você escreve um diário, ele te ajuda a verificar isso, né? E aí ele faz a proposta de como manter um diário com eficiência, através de 3 passos. O primeiro é você escolher se você vai querer um diário no formato normal, tradicional, ou digital, porque hoje em dia você tem as opções digitais. O passo 2, comprar um diário. Se você for comprar um diário físico, compra um diário bonitinho, porque o diário vai ser para poder ficar ali para você, para lá na frente, daqui a uns 2, 3 anos, você ver assim, caramba, como eu pensava, como eu penso hoje diferente, ainda bem que eu fui em busca de um desenvolvimento, sabe? E aí é bom você investir num bonito e que também tenha datas, espaços para você botar data diárias todos os dias, porque vamos supor, se em algum momento você esqueceu de fazer, vai ficar ali uma lacuna, vai ficar um espaço em branco, aí você vai falar assim, se ligou, poxa, eu não preenchi o diário. Você consegue voltar no dia, pensar em como foi a sua rotina e relatar ali para não deixar de fazer, né? O passo 3, decida o que você vai escrever. Aí você tem 2 opções que ele coloca aqui. Você pode listar pelo que você é grato, reconhecer as realizações que você fez ao longo do dia, que você não teria feito se fosse em alguma outra época, estabelecer em quais áreas você quer melhorar e planejar quais ações você vai fazer hoje e que está comprometido a adotar para melhorar. Ou simplesmente você pode fazer a sinopse do dia, como que foi o seu dia, quais foram as suas tomadas de decisão a respeito de estar mais próximo ou não do seu propósito de sucesso, né, de ser uma pessoa de sucesso na sua vida. Pode combinar os 2 também. Aí, no final desse capítulo, ele faz a sugestão de tempo de rotina, né? Que seria em torno de 1 hora, 60 minutos. Por isso que é a proposta de você acordar às 5 horas da manhã. Que aí você começaria fazendo o silêncio, que entraria a meditação aqui 5 minutos. As afirmações, você faria em 5 minutos. A visualização, seja o quadro de visualizações, ou você visualizar as suas ações em busca de seu objetivo, também 5 minutos. Exercícios, 20 minutos, uma leitura durante 20 minutos e escrever, que seria escrever no seu diário, por 5 minutos. E aí daria o total de 1 hora.
Ou você pode chegar e pode customizar isso aí fazendo de acordo com o que você dá para você fazer. Você pode adaptar para fazer 20 minutos a 30. Hoje, eu particularmente faço 30 minutos. Eu quero até o final do livro, ou até o início de outubro, já coloquei, que eu vou aumentando aos poucos. Eu comecei na semana passada, eu acordava às 5h30. Eu hoje já botei 5 minutos para acordar mais cedo. Eu estou acordando às 5h25, para eu poder estar pronta para começar a minha rotina até 5h30. Então, agora eu já aumentei essa semana mais 5 minutos. Então, eu estou indo aos poucos para poder o quê? Eu tenho a sensação de vitória, de que eu estou evoluindo nesse meu processo de desenvolvimento. Essa é a proposta de sequência dele. Você pode adaptar de acordo com a sua preferência, pode ir mudando as sequências do que você vai fazer e você vê como se adapta melhor, né? Eu, por exemplo, deixo sempre o exercício para o final. O exercício eu faço um pouco antes da leitura, né? E depois eu volto um pouco de exercício depois da leitura, porque como eu fui operada da coluna, eu preciso estar sempre em movimento, né? Muito tempo sentada acaba às vezes dando uma travada. E uma coisa muito importante que ele fala no final: tudo é difícil antes de ser fácil. Tudo vai parecer desconfortável até se tornar confortável pra gente. Então, o hábito, ele demora. Tem algumas pessoas que colocam que são 21 dias, hoje já tem outros estudos que mostram que chega até 90 dias, né? Independente, para a gente tornar alguma coisa natural, um hábito na nossa vida, o primeiro passo a gente tem que dar, que é iniciar. Então, se você vai iniciar fazendo a 1 hora, se você vai iniciar fazendo 30 minutos, 20 minutos, ou como no próximo capítulo ele faz a sugestão de você fazer isso em 6 minutos, independe. O importante é você começar. Inicia, porque aí você vai estar dando o primeiro passo, e aí sim você vai tornando isso um hábito, vai se tornar natural, e aí vai se tornar fácil. Vai se tornar parte da sua vida mais próxima do sucesso que você quer. Você vai estar engajado no sucesso que você deseja. E assim eu finalizo o capítulo. Meu Deus, 1 hora falando. Pagou todos os meus pecados da semana passada. Cara, genial. Esse capítulo, apesar de ser muito grande, ele traz o livro inteiro, eu achei. Porque sabe quando você começa a assistir uma série de filmes e você meio que capta a essência do filme? Por exemplo, se a pessoa só assiste comédia romântica, quando ela começar a ver um filme, ela vai perceber que tem trejeitos naquele filme, sabe? A pessoa já vê os dois personagens e já sabe mais ou menos como é que vai ser o final do filme. E esse livro eu senti que ele é assim. Por exemplo, você vê que ele faz citações lá no primeiro capítulo que ele repete nos outros capítulos. Então tá sempre ali a estrutura do livro. Eu fiquei responsável pelo capítulo 7 e ele é bem curtinho. Se o 6 é o livro completo, o 7 é o resumo do livro, sabe? Como a Jennifer falou, ele traz aqui no capítulo 7 meio que o resumo, mas em 6 minutos. Ele pega 60 minutos e ele faz parecer 6 minutos. Para quê? Para literalmente encaixar pessoas que já estão com a vida toda tarefada. Eu não lembro aonde eu ouvi uma frase que diz que não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Por exemplo, se a pessoa ela quer fazer exercício, ela arruma um jeito, ela se vira, mas faz. Ou se ela quer estudar, se for necessário, se for prioridade, vai arrumar um tempo, vai conseguir fazer, sabe? Óbvio que nem sempre vai ser fácil, você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ser sempre sacrificante de algum jeito, mas a pessoa faz. Então o autor ele pega o livro dele inteiro e ele fala assim, tá, eu quero adaptar isso daqui para quem realmente não tem tempo, ou para as pessoas que falam que não tem tempo. Só de falar para elas que elas têm que fazer mais uma tarefa já é o caos, porque elas já têm muita coisa para fazer. Ou mais coisa ainda para fazer.
Ou seja, a pessoa já acorda de manhã, já faz ali suas tarefas diárias para se preparar para ir trabalhar, já sai atrasado, aí trabalha o dia inteiro, cansado, volta para casa e ainda tem que fazer meditação, exercício, se alimentar de manhã. É muita coisa para a pessoa fazer. Então ele resumiu isso tudo em 6 minutos. E o que ele faz? Ele simplesmente pega tudo o que ele fala no capítulo 6 e ele diminui isso para 1 minuto. Ou seja, se tem 6 itens ali e ele coloca 10 minutos para cada um, aqui ele separa tudo para 1 minuto. É tipo assim, cara, eu não consigo acordar 5 horas da manhã, Rangel, não tem jeito. Já tentei, já fiz de tudo, não dá. Beleza, que hora que você tem que acordar para ir trabalhar? 7? Tá, você acorda 6h30, se arruma e sai pra trabalhar. Se você acordar 6h15, pronto, você já consegue fazer o seu milagre da manhã. Tranquilo, sem correr. Então, eu ia dizer que basta querer, mas infelizmente não basta querer. Não é só querer. Tem muita gente que quer ser rica, mas não é só querer ser rico. Eu quero fazer o meu milagre da manhã, mas só querer não adianta. Você tem que ter essa iniciativa de começar, como a Jennifer falou. O início, gente, o início é sempre complicado. Aí ele fala, o milagre da manhã em 6 minutos. No primeiro minuto é a visualização. Eu separei aqui 2 visualizações, porque ele fala isso no 1 e no 3. O minuto 1 e o minuto 3. Mas no minuto 1, ele fala que é uma visualização mais de como vai ser o seu dia. Uma visualização de você ali com a sua família. Você acabou de acordar. Você abriu os olhos. Você faz essa primeira visualização. Pô, vou tomar café da manhã com fulano de tal. Ou vou me preparar aqui para ir pro trabalho. 1 minutinho, só para você acordar. E ele fala que no segundo minuto você precisa fazer frases de afirmação. É como se você estivesse se automotivando. Você dizer para você mesmo que o dia vai ser maneiro, o dia vai ser bom, produtivo. Você vai conseguir realizar aquelas tarefas que você vai planejar. Cara, parece bobeira. E eu por muito tempo pensei que era frescura. Mas, por exemplo, eu comecei a fazer no meu dia, antes de dormir, pensar em que meu dia, quando eu acordasse, seria bom. E eu não sei qual é o bug da Matrix, eu sei que funciona, sabe? Eu sei que meio que seu cérebro ele desliga com um pensamento e quando ele religa, é óbvio que o cérebro não desliga, mas sabe como se você passasse para o subconsciente enquanto está dormindo e quando voltasse para o consciente, meio que você pega aquele finalzinho do pensamento passado? E cara, isso faz uma diferença danada para o seu dia. Porque se você for dormir pensando coisas boas, você vai acordar pensando coisas boas. No minuto 3, ele fala que você precisa fazer uma visualização, mas é uma visualização do futuro. Na onde você quer estar, como você quer estar, no que você quer realizar. Então tem 2 formas de visualizar aqui. A primeira, quando você acorda, você visualiza como vai ser seu dia. E essa visualização, por mais que seja de 1 minuto, ela precisa ser profunda. Por exemplo, eu me imagino no final de semana fazendo um piquenique. Quero estar ali com meus amigos, debaixo de uma árvore, sentado em cima de um lençol. Aí você começa a sentir o cheiro da flor, das plantas, sente a brisa do ar que vai estar passando. E é esse tipo de visualização que ele nos convida a ter. É uma visualização profunda. Por exemplo, desde quando eu era muito pequeno, eu sempre tive a vontade de viajar para Veneza, porque eu ficava vendo nos filmes aquele pessoal andando de barquinho no meio da cidade. Eu nunca vi prédio dentro de um rio, e em Veneza tem. Mas eu fiquei imaginando como que seria eu estar ali, sabe? Qual seria o cheiro daquele lugar? O vento ali seria frio, seria calor? E essa visualização
de alguma forma te ajuda, te dá um ânimo, te motiva a fazer o que é necessário, o que é preciso. Porque eu volto a dizer, não basta só querer. Você precisa botar a mão na massa, sabe? No minuto 4, ele fala, escreva em 1 minuto pelo que é grato e como o que você... deixa eu abrir aqui que ficou pequeno. E como que você se compromete para aquele dia. No capítulo anterior, ele fala desse minuto, ou seja, dessa primeira 60, ele fala de 1 hora, mas os 10 minutos aqui, você precisa escrever, fazer seu diário. Em 1 minuto, que é o tempo que ele dá pra gente aqui, é complicado você escrever muita coisa. Não dá. Então, o que você precisa fazer? Escrever com o que você se compromete. Por exemplo, eu vou acordar de manhã e vou trabalhar. Eu escrevo ali nesses 1 minuto o que eu me comprometo em fazer. Por exemplo, cara, eu preciso ajudar alguém hoje. Seja com uma palavra, seja com um apoio financeiro, seja de qualquer forma. Quando eu anoto ali o que eu me proponho para aquele dia, isso meio que já cria em mim um gatilho. E quando chega aquele momento de fazer o que eu escrevi, eu me lembro. E caraca, hoje eu me comprometi a ajudar uma pessoa. Hoje eu tenho que ajudar. Ou você se compromete em finalizar um projeto. Cara, hoje eu tenho que finalizar esse projeto. Eu tenho que botar isso pra frente. A Jennifer falou no capítulo anterior sobre a nosso cérebro, a memória. E o Joel J tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que o cérebro ele foi feito para ter ideias e o papel foi feito para lembrar as ideias. Porque às vezes a gente tem ideias, fica na cabeça, mas a gente não anota. E esse momento aqui, 1 minutinho depois que você acorda, é o momento ideal para que você consiga anotar, gravar ali, registrar. Seja o que você vai fazer ou o que você está pensando naquele momento. E ele fala também aqui do minuto 5, que você separa ali mais uns minutinhos para fazer uma leitura. Aí aqui ele fala que como é reduzido o tempo que você vai dedicar para essa atividade, para a leitura, que você pode ler ali 1 página, 2 páginas que seja. Mas ele é específico em dizer que precisa ser um livro de autoajuda. Ou um livro que vai te fazer crescer como pessoa. Que desenvolva o seu pessoal. Isso aqui que é importante. E ele separa o minuto 6, que é o minuto de exercício. No capítulo anterior, nesse ele fala bem rápido, mas ele fala que ele separa o minuto do exercício por último, porque ele prefere fazer as atividades anteriores sem estar suado, sem estar com o corpo estressado. Então ele separa esse minuto para exercício. Mas a ordem dos fatores aqui indifere. Se você se sente bem quando acorda já se exercitar, não tem problema. O ideal é que você consiga encaixar todos esses minutos dentro dos seus 6 minutos diários. E, gente, para ser bem sincero, dá para fazer, sabe? É questão mesmo de prioridade. É questão de você parar e pensar, cara, se eu fizer e dar certo, pô, eu saí ganhando. Se eu fizer e não deu certo, gente, 6 minutos do nosso tempo tá valendo menos do que um pãozinho que antigamente era 10 centavos, hoje tá mais de 1,50. Então, esse aqui é o resumo do resumo. Se o livro todo ele fala de 1 hora de Milagre da Manhã, aqui ele tá falando de 6 minutos. E eu tenho certeza que se você aplicar aí 1 minutinho para cada atividade dessa, você vai ver uma mudança. Pode não ser significativa, mas vai ter uma mudança. É o primeiro passo. Muito bom. Eu acrescentaria só que no primeiro minuto dessa rotina de 6 minutos, né, 1 minuto para cada rotina,
que ele fala sobre a primeira visualização, a pessoa pode acrescentar de fazer um silêncio e aproveitar para meditar. Nem que seja meditar durante 1 minuto. E eu comecei assim. Eu hoje, quando eu estou começando a aumentar gradativamente, porque eu observei que eu começo, a minha mentalidade ela está aceleradíssima, né? Então, por ela estar aceleradíssima, eu começo, tipo assim, quando eu consigo me concentrar para poder chegar e comecei a fazer isso. Comecei em 1 minuto e senti a sensação de paz. E aí eu já chegava e queria vir de novo, eu comecei a pular para as outras etapas para poder fazer. É aquilo. Agora o objetivo lá atrás era fazer e criando essa rotina e entendendo o que funciona melhor para mim. Agora eu estou na fase de aumentar um pouquinho, um tempinho mais para cada uma. Se eu ver que por algum motivo eu estou deslizando, eu volto. É legal a gente se permitir isso, né? Porque assim, a vida acontece, então as coisas não vão estar sempre nas melhores circunstâncias. Ó, domingo agora eu tinha um evento que eu acordei cedo, eu quase que fiz esses 6 minutos aí, né? Mas eu que geralmente faço minha rotina em meia hora, eu fiz foi em 15 ou 20 minutos, porque eu queria dar prioridade. Eu dou prioridade sempre à leitura, porque eu tenho aqui o compromisso com vocês, então a leitura precisa ser uma parte ainda maior do meu tempo. Então, como eu precisava até a leitura reduzir, porque eu precisava me organizar para o evento que eu tinha. Então, assim, não usei como desculpa para poder não fazer, né? Eu acho que é isso. O importante é a gente fazer, iniciar. E você fazendo, você vai vendo, vai identificando que tem melhorias, cara. Só essa que você falou de você indo dormir, as minhas qualidades de sono, elas estão melhorando cada dia mais. E o que eu quero dizer com qualidade do sono é eu ir dormir às vezes meia-noite e acordar às 5 antes do despertador tocar. E acordar, tipo assim, não acordar com mau humor, não acordar pensando, meu Deus, só mais um dia. Não, eu já acordo com tipo assim, caraca, que bom. Caraca, eu tenho mais uma oportunidade. E quando eu quero, e outra, quando quer vir algum tipo de pensamento que tipo assim, nossa, mais um dia, eu olho, como eu gosto muito de ver o amanhecer, eu falo, caraca, que bom, é mais uma oportunidade. E aí eu já começo as frases de gratificação pelo que eu sou grata aqui. Né? Eu já começo a reforçar isso para o meu subconsciente e daqui a pouco, na rotina, eu coloco no papel. Então, isso está melhorando para mim, para minha qualidade de vida. Isso é qualidade de vida real. Então, assim, inicie, mesmo com um pouquinho tempo. Eu não vou conseguir fazer os 5 minutos que é proposto, faz 1 minuto de uma coisa, faz 2, 3 minutos de outra, vai adaptando para a sua rotina, entendeu? E não precisa acordar às 5 da manhã, igual ele propõe. Você começa devagarinho. Eu vou abrir o jogo com vocês. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui relutante na questão de repetir as coisas. Eu sempre tentava fazer alguma coisa e não deu certo, tchau e benção e parto para a próxima, sabe? Só que eu comecei a identificar que tem coisas que eu não consigo fazer de primeira, que quando eu tento pela terceira ou quarta vez, eu consigo. Então acordar de manhã nunca foi um problema, só que me desenvolver como pessoa, eu tive que tentar várias vezes. E talvez para que vocês consigam ter essa rotina de acordar cedo ou de fazer uma atividade, se tentou da primeira vez não deu certo, tenta de novo. E aí você vai se adaptando. Sem dúvida, se você não está acostumado, você vai escorregar uma hora ou outra. Isso é normal. Aí vai passar ali um tempo, talvez até esfrie um pouquinho, mas depois vai voltar. E aí você já vai estar com uma base mais forte. E você vai um pouquinho mais longe. E mesmo que lá na frente caia de novo, na próxima vez que tu voltar, sabe? É uma escadinha que você dá 2 passinhos para trás num tempo, mas depois sobe muito mais do que você desceu. E, gente, a gente tá aqui num projeto. A gente não seria necessário, sabe? Fazer tudo isso. Eu podia pensar só em mim e fazer só o meu. Nem postar nada, fazer no silêncio, fazer tudo quietinho. Só que é tão bom a gente crescer com outras pessoas. Por exemplo, aqui no grupo hoje, tá nós 4.
Se eu colocasse aqui um desafio pra gente, todo dia quando a gente acordar, a gente manda uma mensagem de um pensamento positivo no grupo. Beleza. Só que talvez não ia pegar com a mesma intensidade que pega pra mim, para as pessoas que não estão tão engajadas, sabe? Talvez não ia nem fazer sentido pra elas. Isso é de fato o que aconteceu com o próprio leitor do livro. Ele estava lá numa situação de merda na vida dele e ele ouviu um áudio que ele sempre ouvia, mas que para aquele momento exato fez sentido para ele. Aí começou todo o milagre da manhã. Isso é muito legal. Hoje a gente está vivendo esse momento, mas quando fizer sentido para as outras pessoas, aí vai dar aquele estalo, sabe? É bem por aí. Eu tô numa fase em que eu faço porque se eu conseguir inspirar pelo menos uma pessoa, se conseguir fazer a pessoa passar, a ideia é... Eu comecei essas ideias de insight, uma porque a Aline me pediu. E dois, porque eu cheguei e falei assim, cara, eu acho que talvez eu passar a minha visão, como eu penso sobre algumas coisas, vai ser muito mais fácil das pessoas admitirem aquilo para elas, como a gente aprende com uma leitura, né? A gente aprende com um especialista, por quem já passou ali. Então eu falei assim, eu vou dar a minha forma de pensar, a minha estrutura de pensar, porque às vezes isso pode ajudar outra pessoa, né? E sinceridade, não sei se ajuda, mas Ajuda. eu tô me sentindo confortável de fazer. Eu passei da fase de tipo assim, será que tá ajudando? Eu falei assim, não, eu vou fazer porque pra mim... Aline, eu que você fala? Foi você. Lembra que eu botei uma caixinha lá no falando o que vocês queriam ver no perfil? Eu só não botei no meu perfil pessoal, eu botei no perfil profissional. Entendeu? Aí Você lembra falou que assim, você colocou uma arma na cabeça dela? Não lembro, não. O que eu falei? não, assim, foi até que o pessoal brincou, falando assim, que queria nudes. Aí eu fui lá, falei assim, manda o Pix. Aí você chegou e falou assim, insight dos livros que você tá lendo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí outra pessoa chegou e falou assim, eu gosto dos motivacionais. Aí até brinquei botando, Siri, como faz pra motivar as pessoas? Aí eu falei, cara, eu vou usar os dois, vou botar a forma como eu penso, para ver se isso, às vezes, pode ajudar a pessoa a olhar para a situação de uma forma diferente, né? Porque hoje as pessoas falam muito sobre positividade tóxica. E eu acho que quem torna isso tóxico, além de ser a forma como você fala, é a forma como você recebe. Então, o objetivo da minha mensagem é as pessoas terem um coração mais aberto para poder receber aquele tipo de mensagem. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? E eu hoje me preocupo, como por exemplo, eu estava conversando com o Rangel e a gente ia dividir esse capítulo 6 para eu não falar tanto, né? E aí eu cheguei e falei assim, né? Ele falou que como teve um dia muito mais cheio, aí eu falei assim, você quer que eu fale? Porque eu já me organizei para isso. Aí ele falou assim, não, eu me preparei também. Então, a minha preocupação foi quando eu cheguei e falei assim, não, eu não acho que você não esteja preparado. Ainda brinquei, eu só acho que você vai esquecer a história, porque o Rangel adora uma história, né? E aí eu cheguei e falei assim, não, ele não pode esquecer a história, depois ele tem que entrar com as colocações da história, né? Então, assim, eu me preocupo nisso, na percepção que a pessoa tem da fala, né? Então, tipo assim, e como eu consigo fazer isso? É ajustando a comunicação. Então, eu tenho que deixar claro que eu falei isso por conta disso. Então, se eu chego e falo para você assim, você tem que afirmar coisas positivas. E tem gente que vai falar assim, nossa, que saco esse negócio de afirmar coisa positiva. E aí eu boto a pessoa a pensar, tá, o que você ganha você chegando e só pensando no negativo? Ou como eu li em outro livro, e já vi em outros momentos, qual é o ganho secundário que você tem fazendo aquele tipo de ação? Então você coloca a pessoa para poder pensar, e aí ela consegue identificar que aquilo ali é um caminho, que é um caminho bom. É só você ajustar a sua forma de pensar sobre ele. Então, ser positivo sempre vai ser muito melhor do que ser negativo. Só que as pessoas hoje, elas, como tem muita gente falando sobre, tem muita gente falando só ordenando, eu acredito que tem pouca gente ainda fazendo você parar para pensar.
ou às vezes a comunicação da pessoa não é clara nesse sentido. Então a ideia dos insights foi por essa. Mas antigamente eu não fazia porque eu ficava preocupada só em atingir. Eu falei assim, nossa, não, tem que fazer sentido para alguém, tem que fazer sentido para alguém. E aí eu parei de me preocupar com isso. Eu falei assim, cara, eu não vou mais me preocupar com isso. Eu vou fazer porque é do meu coração, faz parte de mim. Se eu não fizer, não vai ser eu. E aí eu vou conseguindo também, com esse tipo de rotina, alinhar outras disciplinas para mim. Então, eu estou pegando também como um gancho, né? Tem um outro ganho secundário em cima disso. E aí vai fazendo todo um processozinho de aumento aí no meu nível de sucesso que eu pretendo. E assim vai. A hora que tu falou do livro, da forma do amor lá, eu acho que são 5. Isso. Toque físico, presente, palavra de afirmação, tempo de Contato, né? qualidade. Isso. E aquela pessoa que gosta de abraçar, essas coisas assim. O toque físico. Toque físico. Toque físico, presente, palavra de afirmação, tempo de qualidade e o último eu não lembro. Também não lembro. O meu é taxado, tempo de qualidade. E aí, assim, quando eu entendi isso, eu fiz o teste. Tem um teste que hoje você consegue achar aí na internet facilmente. Depois você até ver o vídeo do YouTube que tem uma pessoa fazendo uma resenha sobre ele. Eu comecei a identificar o que fazia sentido para a pessoa ou não. E uma das primeiras coisas que eu fiz era quando eu estava aqui em um momento conturbado no meu relacionamento, que eu cheguei e fiz o Jorge fazer junto. Eu falei assim, cara, a gente precisa alinhar comunicação. E aí eu consigo entender que ele funciona de uma forma e eu funciono de outra. E a gente consegue alinhar isso, a gente vai ter que fazer. Porque aí entra numa outra questão que nós batemos isso no poder da autorresponsabilidade e ele aqui dá umas nuances. É a conscientização. E eu não posso fazer essa conscientização só comigo, eu tenho que conscientizar o outro. Na linguagem do amor, o amor geralmente não é em você com relação a outras pessoas, então você também precisa deixar claro para o outro. Então você tem que deixar claro, chegar e falar assim, olha gente, isso aqui para mim não faz o menor sentido. As pessoas, por exemplo, eu não entendia como eu me sentia muito sem graça quando alguém me dava um presente. Que tipo assim, tava legal. Mas eu valorizava muito mais chegar e ficar um tempo com a pessoa conversando, trocar uma ideia e tudo mais. Hoje eu consigo receber um presente muito melhor, porque eu entendo que a pessoa disponibilizou aquilo ali. Eu paro para coisa que às vezes falava assim, de pegava o presente e deixava de lado. Olha só, se uma pessoa que acha que presente é uma forma de amor, eu faço isso, nossa, eu tô rejeitando a pessoa. Aí hoje eu abro, eu vejo, tenho a reação de naturalidade. Se eu gostar, vou falar. Se eu não gostar, ó, ainda chego, faço uma piada, que a pessoa geralmente me conhece, entendeu? Então, assim, trabalhar. Eu comecei a trabalhar isso melhor em mim. E vale muito a pena, porque você melhora todos os seus relacionamentos com todo mundo. Você começa a entender como que o outro tá entendendo que você tá mostrando que você gosta dele. Isso é muito importante. Por exemplo, eu nasci em São Paulo e eu fiquei no Rio uns 16, 17 anos, morando no Rio de Janeiro. E o pessoal ficava perguntando de onde eu era, porque eu não tinha sotaque de carioca, sabe? Só que eu não tinha visto a necessidade de mudar meu sotaque. Agora aqui em Portugal, eu tento falar igual eles o máximo que eu consigo. Porque eu entendo que como eu me expressar é como eu quero que eles entendam, sabe? Então eu tenho que falar igual eles. Mesmo que eu tenha um pouco de sotaque deles, mas se eu quero que eles entendam X, eu tenho que falar X do jeito que eles sabem falar X, sabe? Isso é comunicação. Outra coisa também, eu não sou uma pessoa, de abraçar, de coisa assim, né? E aí eu vi as pessoas que tinham esse tipo de comportamento como pessoas grudentas. E tipo assim, eu me sentia mal. Eu achava que as pessoas eram carentes, né? E hoje eu entendo que não é assim. Hoje eu entendo que é aquela forma da pessoa demonstrar e ela se sentir amada. Então, quando alguém hoje vem me dar um abraço, um beijo, eu retribuo. Às vezes, tipo assim, eu falo alguma coisa e falo assim, a pessoa gosta de um abraço. É minha sobrinha. Minha sobrinha, ela é totalmente ogra.
Aí do nada, às vezes eu tô lá com ela, eu abraço ela, dou beijinho, fico falando o quanto eu a amo, aí ela se derrete toda, porque é isso assim que ela consegue. Então aí a gente vai quebrando, sabe, certos gelos, a gente vai deixando claro, porque eu acredito que em muitos lugares tem gente que muitas vezes não tem noção, acha que a gente não gosta dela só porque a gente não demonstra. Eu durante muitos anos, eu durante muitos anos, eu achava que meu pai, por exemplo, ele não me amava. Meu pai não era afetivo. Para mim, fazia diferença como criança. Meu pai, por exemplo, ele é o tipo de pessoa que é frase de afirmação. Eu tenho que inflar o ego dele. E ele inflava o meu ego e eu ficava assim, tá, é legal. Aí eu comecei a valorizar, e aí você começa a alinhar. Hoje eu consigo passar para ele e falar assim, vem cá, vamos conversar. Fala aí para mim, conta aí. E o conversar, muitas vezes, não é nem o falar. É só eu parar para ouvir os outros. Então você tem que ligar para ele. E a dona E é Aline, isso. tem alguma pontuação? Tem várias, né? Não, hoje eu tô mais quietinha mesmo. Eu tô mais silenciosa, mais ouvindo do que falando. Caramba, eu falei pra caramba, você não vai falar nada do que eu falei? Hoje não, hoje eu tô só na escuta mesmo. Você começou a ler? Conseguiu? Chegou o livro, né? Chegou, mas eu só no áudio mesmo. Ainda no papel eu não consegui, nem no dos dois. Consegui algumas coisas do primeiro, mas eu acho que eu fui até o capítulo 2, não sei. Eu tenho que até ver. Aqui naquele que transforma escrita em áudio. Ah, sim. A Mas, Bianca tava falando que ela tava ouvindo o audiobook, também é uma, né? eu tenho esse programa já há um tempo. Aí eu falei, na correria mesmo vai ter que ser assim. Aí depois eu vou pegar, quando tiver um tempinho, para ler no papel mesmo. Lá no trabalho que eu tava na obra, eu conseguia ficar um pouquinho mais afastado do pessoal. Aí eu colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo o mesmo capítulo umas 3, 4 vezes. Agora nesse eu tenho que ficar mais atento, porque me chamam, aí eu tenho que ajudar, aí eu não tô conseguindo ouvir. Mas de manhã é sempre a leitura. A leitura, eu faço 1 hora de leitura, todo dia. Todo dia. Depois eu até vou compartilhar o aplicativo que eu uso lá no grupo para galera que também tá nessa correria e não dá para dar paradinha para poder mergulhar na leitura, né? É uma É forma, né, ótimo. É de fazer. Beleza, vamos fazer a foto, então? Mais alguma consideração, Angel? Só que Peraí vai que eu dar vou uma botar da o manhã roupão. só. Fazer a Mas foto do grupo. tô feliz e tô triste, porque só tem 10 capítulos o livro e tá quase acabando. Semana que vem a gente termina ele. É. Eles são muito rápidos. Não, é porque essas leituras são bem tranquilas, eu acho que são bem, Vou ligar minha luz aqui, peraí. sabe? Quando eu vi, pelo menos pra mim, né? Quando eu vi, eu já terminei um capítulo, né? E tem Tô muita rápido. coisa assim, ele repete. E como ele é repetitivo, então eu tenho anotações que eu não vou fazendo. Que o que torna a minha leitura mais devagar é que eu vou fazendo anotação. Anotação traz anotação, que é o que eu trago aqui, que eu fico vendo, né? Aí eu chego e paro de fazer. Já fotinha? Sorriso empolgado? Show!